Durante o inverno não dá para praticar a natação. Claro que dá, né, gente? Não só a natação, mas como todas as atividades físicas. A Academia Estação Saúde oferece a você uma estrutura fantástica para você praticar as suas atividades físicas em todas as estações do ano, principalmente a natação. A Academia Estação Saúde conta com piscina aquecida, coberta, ótima temperatura, grande oportunidade para você aprender a nadar. Você sabe que a natação beneficia muito a sua saúde, né? E tem promoção para grupos de 3 pessoas que queiram atividades como fitness aquático personalizado, técnicas de natação e emagrecimento. A Academia Estação Saúde, com a sua responsável técnica Angélica Murad, investiu em equipamentos ecológicos para melhor atender você. Academia Estação Saúde, Rua Francisco Garcia Júnior, 334. O telefone é o 988 38 24 64. O que é notícia, você fica sabendo agora. Está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações com a produção e a apresentação de Francisco Barros. Hoje, sexta-feira, dia 15 de julho, 196 dias já se passaram do ano 2022, faltando 169 dias para terminar o ano. Estamos na lua cheia. Hoje comemoramos no Brasil o Dia do Homem. Nós também temos o nosso dia aí, por que não? Entretanto, essa mesma data é comemorada por muitas nações do exterior em 19 de novembro. Ambas as datas têm o propósito de chamar a atenção da sociedade para problemas e circunstâncias que possam atingir, em especial, o sexo masculino. Comemora-se hoje também o Dia Nacional dos Clubes e Dia de São Boaventura. São estas as comemorações de hoje. E está acontecendo lá na Praça Cônigo Francisco, lá no Catumbi, o Arraial da Graça. É uma realização da paróquia de Nossa Senhora das Graças. Muita comida gostosa, muita música, muito papo descontraído. Viu? Uma festa da família, realmente, né? O evento acontece lá na Praça Cônigo Francisco a partir das 7 da noite e no domingo será a partir das 11 horas, né? Não percam. E para quem ainda não sabe, a Associação Comercial está ofertando um curso gratuito para jovens a partir de 16 anos. Curso sobre relacionamento com o cliente e pós-venda. As inscrições estão abertas lá na Associação Comercial e os interessados devem levar o CPF, o RG, comprovante de endereço, declaração escolar e, se for de menor, ir acompanhado dos pais ou responsáveis. Deixe passar essa oportunidade, não. Sentinela Informações, um oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e do Cicobi Copersul. Até o dia 31 de julho, investa no Cicobi Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Cicobi Copersul está aí, ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Cicobi Copersul. Gente, hoje quem conversa conosco aqui na nossa edição do Centenário Informações, o Alaor Gonçalves. Ele é especialista em marketing e hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, muito atual, inclusive, viu? Hoje nós vamos conversar como usar a inteligência emocional nos dias atuais. Laura, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia Chico, bom dia o pessoal que está nos ouvindo. Para nós para mim é um prazer estar aqui com você. Rapaz, esse tema é um tema muito atual, hein? Muito, né? E apesar de ser muito recente, né, Chico, a gente tem muitas pessoas hoje, quando nós falamos de inteligência emocional,
carentes de entender as suas emoções, né? Carentes de entender o que elas precisam, carentes de entender quem elas são. Então, isso traz uma série de dúvidas, que no final das contas, a gente tem que dar nome para as nossas emoções. Porque se nós não demos nome, qualquer sentimento, qualquer coisa é qualquer coisa. Né? E já dizia lá no nosso livro, lá na Alice no País das Maravilhas, que se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer um convite para você aqui, a partir do nosso papo. Eu convido você a achar, a ajudar, e nós vamos te ajudar, né, Chico? A encontrar o seu caminho, a entender quem é você e a entender um pouquinho das suas emoções. Então tá certo. Para a gente começar esclarecendo bem aí os nossos ouvintes, explica para a galerinha aí o que é uma inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? A inteligência emocional, Chico, nada mais é do que você controlar as suas emoções. É o controle das suas emoções, é usar a sua inteligência de forma correta para que você consiga canalizar o que você precisa e não ficar sofrendo, não ficar com angustiado ou até mesmo, vamos falar, depressivo ou ansioso, né, com algumas situações. A partir do momento que você consegue desenvolver essa inteligência emocional, entender que pressões às vezes não são para você, você tem que canalizar isso, né, capturar, converter e canalizar. E depois disso, você começa a entender que quanto mais você consegue ter o controle das situações, mais leve a vida fica. E o pessoal vai poder observar durante a nossa conversa aqui que esse assunto inteligência emocional é um assunto muito amplo, né? Muito, muito. Né? Quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de muitas vezes pessoas que hoje precisavam apenas ouvir uma palavra diferente para começar algo novo. Então, nós vamos até dar algumas dicas, né? Eu vou dar algumas dicas para essa pessoa, para ela entender um pouquinho que ela pode um pouquinho mais do que ela imagina. E ela consegue chegar um pouquinho mais longe. É só ela começar a entender e colocar, ressignificar algumas coisas. Com certeza. Agora, você é especialista em marketing. De certa forma, a inteligência emocional ela está ligada ao marketing também? Claro que está, né? Muito, né? Porque, como eu disse, que nós estamos falando de emoções. E quando a gente fala de marketing, se a gente pegar lá com o Peter Drucker, quando ele fala que marketing é você despertar desejo e necessidade nas pessoas, né? Então, hoje a gente tem uma roupagem do marketing que faz isso. Que conversa com as pessoas, que traz para as pessoas aquilo que elas precisam, e o consumidor não sabe o que ele quer, até você apresentar para ele o que ele precisa. Né? E aí, em cima disso, a gente consegue discorrer também um pouquinho, bastante coisa, usar isso no marketing também. Agora, hoje, Laura, a gente observa que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com as suas emoções, né? Sim, sim. Acho que principalmente depois deste momento da pandemia, esse pós-pandemia, parece que as pessoas estão com muita dificuldade para lidar com as emoções, né? Sim, com certeza, né? Nós podemos pegar exemplos desde crianças, né? A gente tem crianças hoje que voltaram às aulas, nós temos crianças hoje com crise de ansiedade, nós temos crianças hoje, teve um relato em São Paulo, de crianças que precisaram, mais de 10 crianças ao mesmo tempo, deitar no chão da sala para tranquilizar um pouco de tão ansiosa que elas estavam. Então, a pandemia trouxe esses problemas, né, para a gente. E aí os professores também se veem numa situação complicada, porque hoje chega crianças para a gente com a emoção abalada e a gente precisa, de certa forma, ajudar essas crianças, mas a gente também precisa se ajudar, porque a gente tem que estar bem para ajudar o outro. Então, e como fazer isso? Então, já tem hoje grupos de pessoas que gostam, que trabalham com inteligência emocional, dando esse suporte para professores, dando esse suporte para líderes, dando esse suporte para pessoas que estão responsáveis em ajudar outras pessoas. A gente observa também, Alaor, que hoje as pessoas estão vivendo com o excesso de passado e com o excesso de futuro, né? Isso. Excesso de passado por quê? Porque as pessoas passaram por experiências, às vezes, muito desagradáveis no passado. Sim. E a preocupação com o futuro. Então, o excesso das duas as coisas. Então, tem que ter um equilíbrio aí, né? Sim, exatamente. Né? Quando a gente fala aí do excesso do passado, eu costumo citar uma história que certa vez tinham 2 monges, né, budistas caminhando
E eles tinham um voto de castidade que eles não poderiam colocar a mão em mulheres, né? Tudo mais. E aí o que aconteceu? Tinha uma mulher precisando atravessar o rio. E ela não sabia nadar, não sabia fazer nada. Então um dos monges foi lá e ajudou essa mulher a atravessar o rio. Até aí tudo bem. Atravessou, tudo bem. A hora que ele voltou, o outro monge falou para ele assim: ah lá, tá vendo? Você errou. Você carregou a mulher, você errou. Eles subiram para o monte, eles foram dormir. O rapaz diz: você está errado, você carregou a mulher, né? Você errou. E aí, certa hora, ele vira pro amigo e fala assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Que mulher que você está falando? Porque eu deixei ela do outro lado do rio. Quem está carregando a mulher até agora é você. Né? Então, muitas vezes, a gente tem de carregar as coisas atrás. Por que você precisa carregar? Por que o que aconteceu lá atrás tem que ter replays na sua cabeça o tempo inteiro? Aconteceu, passou, né? Vira, vamos fazer diferente agora. Tem uma que é o CCC, né? Então você captura aquilo, você converte e você canaliza. Então vamos ressignificar. Ah, mas eu tenho muitos traumas. Ah, mas foi muito dolorido para mim. Então volta naquele ponto e ressignifica. Olha por outra ótica. Será que não tem nada que possa te ajudar a olhar por outra ótica? Se você não se libertar daquilo, você vai virar escravo daquilo. E quando a gente vira escravo de uma coisa, isso é muito triste, porque se você não consegue se libertar, mas a partir do momento também que você se liberta, aí você entende a liberdade. E aí a liberdade é assustadora, né? E quando a gente vamos levar agora para o futuro, às vezes a pessoa nem vai viver aquilo, e ela já está achando que ela já conseguiu, já viveu, já deu certo, já foi, já fiz. Tem um processo, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre emagrecimento mesmo, né? Até eu emagrecer, até eu chegar no meu peso, até, né, eu chegar naquele ponto, tem um processo. Não tem como eu dormir de uma forma e acordar de outra. Então, se a gente não curtir o processo adoidado, né, a gente não vai conseguir. Por exemplo, se a gente pega uma gestante, né? Ah, acabei de descobrir, está grávida, mas não nasceu ainda. Então, curte a gestação, curte os momentos, curte cada mês, curte o crescimento, o desenvolvimento, e aí o processo se torna bom, o processo se torna gostoso, e não uma coisa dolorida. Não tem que ser uma coisa difícil. Comemorar cada vitória, né? Por mais pequenininha que ela seja, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente, Rico. E o legal, né? A gente até comentou que os grandes resultados são feitos de micros. Então, de micro em micro, a gente vai construindo grandes resultados. Então, comemore as pequenas coisas, comemore as pequenas conquistas, e quando chegar, desfruta da grande. Tá, né? certo, com certeza. Falamos aí do excesso de passado, o excesso de futuro também. Preocupar com o futuro, isso é normal, todo mundo preocupa, mas a preocupação excessiva aí já é prejudicial, né, Raul? Exatamente, né? Tem uma música que fala que, né, eu te desejo não parar tão cedo, né? Pois toda idade tem prazer e medo. E independente se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40, né? E é normal errar, né? Então, continuando, a música fala: e aos que erram muito e bastante, que você consiga ser tolerante. Então, ter um pouquinho de tolerância também. Isso é interessante, porque a gente pode errar, Chico. A gente vai errar, a gente não vai acertar sempre. Você não vai estar feliz todos os dias, você não vai acordar sorridente todos os dias, você não vai acertar sempre. A grande sacada do negócio é você entender que pode cair? Pode, mas você tem que levantar. Então, o segredo é a rapidez do seu levante aí, que vai fazer as coisas diferentes. Os altos e baixos são normais aí na nossa vida, né? Tem que acontecer, inclusive. Exatamente. Hoje eu costumo dizer que a gente nunca perde, né? Ou a gente aprende, ou a gente ganha. Então, eu perdi tal coisa. Não, você aprendeu. Né? Os judeus, eles têm uma política que ou eles aprendem fazendo, ou eles aprendem com o erro do outro. Se o outro errou daquela forma, a gente já sabe que não vai dar certo. Ah, mas e se eu fizer da minha forma? Mas já teve um erro ali. Uma vez, perguntaram para o Thomas Edison que depois de quase 800 vezes, nossa, já não vai dar certo, para com isso. Né? E aí ele virou para o cara e falou assim: não, eu só descobri 800 formas de não fazer. Agora eu estou tentando achar a forma de fazer. Então, os erros fazem parte do processo. Então,
eles te ajudam, eles te preparam até você conseguir acertar. Maravilha. Estamos conversando hoje aqui, gente, com o Alaor Gonçalves. O Alaor é especialista em marketing. Hoje nós estamos conversando aqui sobre como usar a inteligência emocional nos dias atuais. Lembrando que o nosso Sentinela Informações acontece com o oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Sicoob Copersul. E enquanto o seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Sicoob Copersul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Sicoob Copersul. Intervalo rapidinho. Sentinela Informações. A notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa prosa boa, hoje aqui com o Alaor. Estamos falando sobre a inteligência emocional. Mandar um abraço para o Flávio aqui. O Flávio está ligadinho com a gente lá e o Flávio está com uma dúvida aqui, o Alaor. Ele diz o seguinte: queria saber quando a gente fica muito nervoso e acontece aquela explosão, como controlar isso? Legal, Flávio, muito boa pergunta, obrigado pela participação. Assim, até chegar na explosão, tiveram alguns caminhos aí, né? Se explodiu é porque não aguentou mais. Então, a grande sacada do negócio é igual uma panela de pressão. Você coloca pressão, uma hora ela explode, né? O que você tem que fazer? Não pegar essa pressão, não pegar esse nervosismo e começar a resolver por pontos. A hora que você começa a resolver por pontos, você percebe que você não vai precisar dessa explosão, porque as coisas vão começar a ficar mais leves. E se explodir, entender o que te levou a explodir. Ah, não, eu entendi que eu explodi por conta disso. E aí, a partir disso, desse ponto, você ressignificar aquilo e começa a entender. Não, a partir de agora, eu sei, quando eu chegar aqui, eu tenho que respirar, porque senão eu vou explodir. E aí isso vai fazendo com que você consiga ter um pouco mais de inteligência controle, né? Emocional, um pouco mais de controle, e você começa a ter mais o controle dessas emoções. Porque a gente explode a partir do momento que a gente descontrola as nossas emoções. Então, se a gente começa a ir por etapas, mas o primeiro ponto, a primeira dica que eu te dou, identifique o porquê acontecem as explosões. E depois disso, a gente começa a ganhar mais tempo. Né? Mesmo que não vou explodir mais, mas vai começar a se tornar cada vez menores esses casos. Esse assunto da inteligência emocional, ele é tão amplo que ele acaba, assim, a gente conversou até agora, a gente observa que ele acaba afetando até a própria capacidade da pessoa acreditar e desacreditar, né? Porque a gente vê alguns anos atrás, aí a preocupação que as pessoas tinham. Vamos citar aqui um exemplo muito claro, que é as vacinas, por exemplo, né? A preocupação que a mãe tinha de levar o filho por saúde para vacinar. Hoje a gente não vê tanto isso mais. Acabamos de sair de uma pandemia, estamos saindo ainda, né? Dessa pandemia aí, tanta gente perdeu esses seus entes, que muita gente sofreu, inclusive, nas UTIs do hospital, e muita gente dizendo que não vai vacinar, que não quer vacinar, não vai vacinar, que desacreditar, né? Exato. É uma coisa incrível, né? Isso mexe muito com a inteligência emocional, né? Muito. Né? E assim, o que leva uma coisa até a autoridade? Né? Os resultados. E hoje a gente vê, né, Chico, que o resultado da vacina. E imagina se não tivesse essa vacina hoje. Né? Imagina se as coisas não tivessem acontecido. Ah, mas eu não vacino, porque isso, porque aquilo.
independente, não vamos entrar em questões políticas, é só pensar a questão da vacina em si. Quando não tinha e a partir do momento que teve, houve melhora? Não houve melhora? Houve melhora. Então, por que a partir desses resultados a gente não consegue começar a acreditar nisso? Não consegue começar a entender que funciona, né? As coisas funcionam. E quando a gente pega na questão de acreditar e desacreditar também, Chico, a gente pode pegar muito nas pessoas, né? Várias pessoas falam, mas isso aqui não é para mim. Mas eu não consigo isso daqui. Mas eu não vou chegar. Se você não tentar, você não vai chegar. Né? Como que está a sua consciência de quem é você? Qual a sua análise de você com você mesmo? A hora que a gente começa a entender isso, que você pode ir um pouquinho mais além. Né? A gente até citou ali as questões das quebras de recordes. Né? Os limites são mentais. Até conversei com você sobre quando o pessoal tem aquela figura que tem um burrinho amarrado numa cadeira. Uhum. É a cadeira que está segurando esse burrinho mesmo? Será que é essa cadeira? Ou será que é o peso que você está dando para essa cadeira? Então, qual é o peso que você está dando para essas coisas, ao ponto de que colocar a sua credibilidade em xeque, colocar quem você é em xeque? Mas o primeiro de tudo isso, você tem que saber quem você é. E aí você tem que ativar a sua identidade, você tem que clarificar o seu propósito para as coisas acontecerem. Tá certo. Experiência e hábito são duas coisas que caminham juntas aí, né? Então estão relacionadas também à inteligência emocional, né? Sim, muito, né? A experiência te traz para que você consiga fazer algo. E o hábito é aquilo que vai fazer você manter. Então, o hábito ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Né? Vários hábitos, todos aqui que estão ouvindo, eu, você, todo mundo, tem hábitos positivos e hábitos negativos. O que você tem que fazer é instalar novos drives mentais na sua cabeça. Não, eu sei que esse hábito para mim é ruim, então o que eu tenho que fazer para esse hábito mudar? O que eu tenho que fazer para esse hábito ser diferente? Primeiro ponto, identifica o porquê desse hábito. Por que eu faço isso? Se você que está nos ouvindo, você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu desejo parar de fumar. Você já se perguntou, por que eu fumo? O que o cigarro te proporciona? Me proporciona felicidade, ou me proporciona alegria, ou me proporciona nostalgia? O que te proporciona? Em cima disso, vou procurar atividades que me proporcionam essa sensação. E aí, de repente, o que está acontecendo? Você está substituindo as sensações. E talvez não precisando fumar mais. E aí, em cima disso, novos hábitos com novas experiências começam a fazer de você uma nova pessoa. E aí as duas coisas começam a mudar. Uhum. Gatilhos mentais. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, que é importante também. Sim, dentro da inteligência emocional, né, nós temos diversos gatilhos, que é realmente esse gatilho que eu disse, por exemplo, do ponto X, né, e de você se identificar. Então, aonde é o gatilho que eu faço a ação? A partir desse momento, são gatilhos novos que você tem que gerar. Eu sei que, se eu gosto eu sou alcoólatra, eu sei que o meu gatilho para beber é eu estar, por exemplo, no bar. Então, eu não vou no bar. Eu vou tentar ir em outro lugar, porque aí eu vou mas Alaor, eu vou parar de ir no bar de uma hora para outra? Não precisa parar, não. Né? Muitas pessoas falam, Laura, você está doido que você está falando? Mas não precisa parar, não. Você vai no bar a semana toda, comece no bar segunda, quarta e sexta, comece no bar segunda e quarta, comece no bar segunda e comece em um dia. E aí as coisas começam a mudar. Não tenta fazer tudo de uma vez. Não vamos ser extremista demais, não. Não precisa se cobrar tanto, né, Chico? Às vezes a gente se cobra demais, a gente quer resultados rápidos demais. Então, o gatilho mental vem para quê? Essa hora, esse clique, é nesse momento, nesse gatilho, que eu vou fazer as coisas diferentes. Primeiro ponto, identifique. Identificou, começa a mudar. Com certeza. A partir do momento que você consegue as coisas assim de imediato, dificilmente a pessoa consegue manter depois, né? Exato. Fazendo de forma gradual, a pessoa valoriza mais, né? É isso, né, Chico? É muito bom. Né? E a gente tem que ter cadência. Porque não adianta nada também, a gente faz de uma vez agora. Aí eu desanimei, aí eu não faço mais. Aí eu não faço mais. Então, vamos de pouquinho em pouquinho, fazendo de pouquinho em pouquinho, os micro resultados,
no final a vitória do grande resultado é saborosa. Com certeza. Bom, para você que está ligando no seu rádio agora, nós estamos conversando hoje aqui com o Alaor Gonçalves, gente. O Alaor, ele é especialista em marketing e hoje nós estamos abordando aqui como usar a inteligência emocional nos dias atuais. Voltando a falar a respeito dos hábitos, é muito importante também a gente cultivar os hábitos saudáveis, Exatamente, não é verdade? exatamente. Isso é coisa que não pode ser esquecida, não. O hábito saudável Sim. tem que cultivar ele sempre, né, Laura? Exato, Chico. E essas coisas saudáveis, né? Muitas vezes a gente fala assim, saudável é o meu exercício físico. Não necessariamente. Saudável é o seu momento em família, saudável é o seu momento que você está dando risada, saudável é os momentos que você, às vezes, deixa de ter por algum hábito ruim, né? Então, por exemplo, por que você hoje, o que te prende hoje de passar mais tempo com a sua família? Será que hoje você está conseguindo dar essa atenção? O seu trabalho hoje, será que está te prendendo demais e você não está conseguindo controlar? E aí você chega em casa e é aquela bagunça e eu não consigo controlar meu trabalho, aí eu chego em casa, eu quero trabalhar. E um momento de desfrute com a sua casa, com a sua família, com seus amigos, né? Então esses hábitos também. E o cuidar do seu corpo também é muito bom. Já dizia, né? Corpo são, mente sã. Tá certo. Agora, muitas pessoas têm dificuldades em lidar com determinadas situações também, né? E isso também envolve a inteligência emocional dela. É muito amplo o assunto, né? Sim. Chico? E essa dificuldade de lidar com as coisas, de resolver as coisas, está linkada a muitos fatores, né? Que se a gente for abordar, tem várias coisas, mas dentre elas, muitas coisas vêm lá de quando você é criança, algumas coisas que foram impostas e você trouxe como crença. E aquela crença, você é limitado por ela. Então você não faz nada além daquilo. Não, mas eu tenho uma crença porque eu aprendi que... Aí começa assim. Aí você não olhou fora da caixa. Será? Aí a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim. Né? E a pessoa não se preocupa em nenhum momento em falar, não, mas essa crença é limitante. Ela me limita. O que eu posso fazer a mais? O que eu posso me sair daqui e explodir? Então, quando você começa a explodir a sua cabeça, você vê que, nossa, não, é diferente. Eu consigo chegar, eu consigo ir, eu consigo fluir. E aí as pessoas começam, mas parece que, por exemplo, vamos usar um exemplo de quando a mãe fala assim, filha, mas você tem que casar com um cara que direito, de bens, que tenha casa, que... Aí ela tá num relacionamento, só que o cara não tem bens, o cara não tem, e ela não consegue se entregar ali no relacionamento, porque ela tem uma crença limitante imposta lá atrás, que o cara perfeito era isso, tinha que ser esse estereótipo, então ela não consegue se entregar. Então a partir do momento que ela começa a entender, não, mas espera aí, não é isso, e ela começa a olhar por outra ótica, as coisas começam a ficar mais simples, parece que não é esse o cenário perfeito mais, né? Então até que ponto você está se limitando por conta das suas crenças? Até que ponto você não está fazendo o que tem que fazer porque tem coisa te impedindo? Essas são perguntas e reflexões que a gente tem que fazer para a gente todos os dias. Com certeza, com certeza. Tem um ouvinte aqui, ele não se identificou, ele está acompanhando o nosso programa aqui desde o início. Que bom, a gente agradece muito. E ele está dizendo que ele não consegue lidar com cobrança, que ele trabalhava numa determinada empresa que tinha que cumprir meta todos os meses. É comum hoje esse negócio de cumprir meta aí, né? Muito. E ele disse que acabou saindo do emprego, que tinha até um bom salário, mas ele não consegue lidar com essa situação de trabalhar sob pressão. De certa forma, né? Sim. Né? Falando primeiramente na parte da meta, eu costumo dizer em palestras, em consultorias, que assim, gestores, não trabalhem com meta, trabalhem com objetivos. Né? A meta é o básico. A própria palavra pesa muito, exatamente, né? Porque meta, a gente tem um objetivo, a gente quer chegar ali, é isso, é nosso objetivo. Agora a meta já está fadada ao fracasso. Né? Porque quando a pessoa, se ela atinge, ótimo. Se ela não atinge, já complicou o time inteiro. Né? Mas já não tem uma coisa bacana aí. Então, vamos trabalhar com objetivo. Mas a questão das pessoas que se pegam com meta, qual que é o grande caso aí? Será que
Quando ele era criança lá, será que ele era muito cobrado? Será que durante a infância dele, ele foi muito cobrado? Por que ele não aceita essas cobranças? Então, são perguntas que a gente teria que ir um pouquinho mais a fundo para entender o porquê que a cobrança tanto incomoda. E aí que é o X. Porque se a cobrança não incomodar mais, acabou o problema. O problema grande da questão é a pressão, é a cobrança. Por que tem que pegar a pressão para ele? Não precisa. Pega o que é dele, executa e passa para frente. Aí tem que pegar a pressão, mas está preocupada com a equipe comercial, mas o vendedor não fez a parte dele, então ele não vai bater, mas a pressão é do outro e não é dele, misturou tudo. Né? Então, trabalha leve. Porém, Chico, tem uma coisa muito importante, que são perfis comportamentais. Né? Quando a gente pega uma metodologia que chama DISC, a hora que a gente pega que o perfil comportamental da pessoa não é sob pressão, não adianta ela querer ficar ali naquele momento específico, porque aquilo vai ser torturante para ela. Então, não me dou bem com meta, não me dou bem com pressão. Então, vamos tentar ressignificar, tentar trabalhar de outra forma, não cobrado, não sobre a meta, não sobre a pressão, mas sim sobre a sua performance. Já muda. Não é sobre a meta, mas é sobre a performance dele. É sobre ele, não sobre a empresa. As pessoas esquecem, os empresários esquecem que empresa é feita de pessoas. E para a empresa rodar bem, as pessoas precisam estar bem. Se as pessoas não estão bem com elas mesmas, a empresa não roda. Agora tem uma outra palavrinha que eu acho que encaixa perfeitamente nisso que a gente está conversando aqui, que é a motivação. Se a pessoa se sentir motivada, vai ser mais fácil ela atingir os objetivos dela, não vai não? Muito, muito. Né? Eu costumo dizer que eu gosto muito de trabalhar, Chico, não com a motivação, mas com a ativação. Porque a motivação, ela é feita, vou usar um exemplo, nas artes marciais, né? Enquanto o professor está com o foco na frente do aluno, ele está de luva, com o foco batendo, direto, ele está lá batendo. Acabou o treino, muitas vezes ele nem vai fazer isso em casa, ele não vai. Mas se ele entender o porquê que ele está lá, o porquê que ele está praticando aquilo, ativou na cabeça dele, ele mudou, ele instalou um drive. Então, jogando para o nosso trabalho, se você entende, você é vendedor, você entende o porquê do teu trabalho de vendas, o porquê que você trabalha lá, se o seu propósito tem a ver com a empresa, aí começa a ficar diferente, porque a motivação passa. A gente pode pegar hoje aqui, chamar 3 pontos inteiros, dar uma palestra de motivação para todo mundo vai sair ligado. No máximo 3, 4 dias. Depois vai estar todo mundo, farolzinho embaixo de novo, quem tiver. Muitas pessoas não conseguem manter. Mas se elas saírem de lá ativadas, pessoas ativadas mudam histórias, né? mudam de cenários. A Joelma, ela faz um comentário interessante, que ela diz: oi, boa tarde. Eu também tenho problemas com cumprir meta, porque quando não me cobram, eu faço até o dobro do necessário. Legal. Né? Porque isso? A Joelma, muito obrigado pela participação. A Joelma, ela sabe o que ela tem que fazer. Ela não precisa ser cobrada. Aí eu volto naquilo que eu disse anteriormente. Vamos falar com a Joelma sobre a performance dela, não sobre o resultado que ela tem que entregar. E aí as coisas mudam. E as pessoas, muitas vezes, realmente elas não gostam desse sentido. Muito simples. Sobre a sua performance. Esse é o seu projeto. Isso é o que você tem que entregar. Combinado, Laura? É isso. E é assim que funciona. Não precisa, essa é a sua meta, entrega isso, vai. As pessoas vão travar mesmo. As pessoas, muitas precisam, outras não. Então a gente tem que saber identificar o estilo do profissional. Tá certo. É uma coisa que a gente tem que conviver no nosso dia a dia e não tem assim, uma receita específica, né? Coisa Exatamente. Que a gente vai convivendo e aprendendo aí no dia a dia a lidar com a nossa emoção. Sim. Né? Não, com a nossa inteligência emocional. Exatamente. E que bom seria, né, se tivesse uma receitinha para todo mundo seguir, a fórmula da felicidade, né? Não existe. Porém, você pode criar a sua fórmula da felicidade todos os dias. Isso não depende do outro, isso não depende do fulano, isso não depende do cara que vai te motivar, isso depende de você. Então a criação é sua, você é o pintor da sua história. Então, na hora que você começa a entender isso
que a fórmula da felicidade é minha e eu crio a minha fórmula, independente de qualquer outra circunstância, as coisas estão mais leves. Mais um ouvinte participando conosco aqui, está acompanhando desde o início também a entrevista, me ajudou muito, devia conversar mais sobre esse tema, e que bom, né? Que bom, legal. Coisa boa, coisa boa. Demais. Muito obrigado. Olha, infelizmente não temos mais tempo, Laura, mas muito boa a nossa conversa hoje, obrigado, viu, por ter tirado um pouquinho do seu tempo aí para vir conversar um pouquinho com a gente aqui hoje a respeito desse assunto tão importante. Muito bom, eu que agradeço pelo convite, agradeço pelo papo, que é sempre bom estar junto com você. Você é uma pessoa fantástica. Obrigado, Rádio Sentinela. Deixa o pessoal que está ouvindo o meu Instagram, é alaor.gon, G-O-N, alaor.gon. Lá eu sempre gravo vídeos, eu sempre falo sobre inteligência emocional, sempre falo sobre ativação e me coloco à disposição também. Quem quiser falar, fazer perguntas e conversar, estamos aqui para crescer juntos. Tá certo. E o seu trabalho como especialista em marketing? Sim, meu trabalho como especialista, eu sou focado em aceleração em vendas, né, em treinamento de time comercial, em vendas no digital, né? Hoje voltamos, né, começamos de novo a parte de treinamento de times. Então, quem também tiver interesse, quem quiser alavancar, ter um time de performance diferente, eu estou à disposição, né, gestores, também a gente faz o treinamento com eles, líderes e empresários. Tá certo. Um telefone para a pessoa entrar em contato com você, além do Instagram, tem um telefone também, pode falar. Claro, 35 98855 5046, repetindo, 98855 5046. Tá certo, Laura, obrigado, viu? Muito obrigado, Chico. Tá? Gente, o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TD Máquinas Agrícolas e também do Sicoob Copersul. Até o dia 31 de julho, investa no Sicoob Copersul. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões de reais em Vale Poupança. Temos as melhores soluções em investimentos para todos os tipos de perfis. O Sicoob Copersul está aí ao seu lado, oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros com taxas mais justas e compartilhando resultados para que você e sua região possam prosperar. Venha para o Sicoob Copersul. Hoje nós conversamos com a Laura Gonçalves, especialista em marketing. Conversamos hoje sobre como usar a inteligência emocional nos dias atuais. Amanhã a gente volta 11h30 com mais uma edição. Forte abraço a todos e fiquem ligados na programação da 99 FM. Sentinela Informações, credibilidade e conteúdo.